Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Meu nome é Roberto Castilho e nós estamos aqui para mais um vídeo da série Conflito dos Séculos. O capítulo de hoje do Patriarcas e Profetas é o 51, O Cuidado de Deus para com os Pobres. Vamos para a vinheta. Bom, Levíticos 25 vai falar sobre o ano de descanso, que é no caso o sabático, que é de 7 em 7 anos, o ano jubileu, que é 7 vezes 7 dando 49 mais 1, ou seja, no 50º ano, vai falar sobre lei em favor dos pobres e lei em favor dos escravos. No Levíticos 26 vai falar sobre a admoestação contra a idolatria, as bênçãos por ser obediente e os castigos pela desobediência. No Levíticos 27 vai falar sobre votos. Ali algumas pessoas faziam votos, eles davam animais, campos, e eles poderiam resgatar isso de alguma forma, tá bem? Então isso é explicado no capítulo 27 de Levíticos. No Patriarcas e Profetas, logo no início, fala sobre o segundo dízimo, que seria, ah, eu vejo como uma oferta, tá? Então o dízimo era estipulado para tal função, levitas, sacerdotes e assim por diante, enquanto o segundo dízimo ele era usado para caridade e hospitalidade, tá? Que é uma função dada à oferta. Então, se alguém tiver alguma outra ideia sobre esse segundo dízimo, estamos aqui para conversar, tá bom? Diz o seguinte o texto: outra providência ainda se tomou em favor dos pobres. Nada há depois do reconhecimento dos direitos de Deus que mais caracterize as leis dadas por Moisés do que o espírito liberal, afetuoso e hospitaleiro ordenado para com os pobres. Embora Deus houvesse prometido abençoar grandemente seu povo, não era seu desígnio que a pobreza fosse inteiramente desconhecida entre eles. Ele declarou que os pobres nunca se acabariam na terra. Sempre haveria entre seu povo os que poriam em ação a simpatia, ternura, benevolência deles. Então agora as pessoas estavam sujeitas a contratempos, enfermidade, perca de propriedade. Todavia, enquanto seguissem as instruções dadas por Deus, não houve mendigos entre eles, nem qualquer que sofresse fome. Então, obedecer a Deus, eles poderiam passar uma necessidade ou outra ali, mas fome e mendigar nunca houve em Israel, tá? Tinha os mais pobres, tinha os mais ricos, porém nunca assim numa ala como nós vemos hoje no mundo, infelizmente, pessoas passando fome, não tendo o básico, sabe? Isso nunca acontecia em Israel, pois eles estavam ali, sempre colados ali em Deus de alguma forma, né? O ano sabático ele é para o pobre. Tá? Então, o que, que acontecia no ano sabático? Esse ano sabático era restituído para o pobre alguma coisa, tudo que dava na plantação era dos pobres, tá? Então, as coisas ali eram feitas para que nesse sétimo ano o pobre tivesse um alento, tá? Sofresse ali por volta de uns 6 anos, mas no sétimo ele não precisaria desse sofrimento, tá? A observância do ano sabático devia ser um benefício tanto para a terra como para o povo. O solo, ficando sem ser cultivado durante um ano, produzia mais abundantemente depois. O povo estava livre dos trabalhos apertados do campo e, conquanto houvesse vários ramos de trabalhos que podiam ser efetuados durante este tempo, todos podiam se dedicar a maior lazer, o qual oferecia oportunidade para a restauração de suas capacidades físicas para o esforço dos anos seguintes. Tinham mais tempo para meditação e oração, para se familiarizarem com os ensinos e mandados do Senhor e para a instrução de sua casa. Então, esse ano sabático, além de restaurar ali muitas coisas aos pobres e tal, ele também era para descanso, era um descanso anual. Ou seja, a pessoa se dedicava mais à família, se dedicava menos a trabalhos forçados e se preparava, se restaurava, porque depois vinha 6 anos de trabalho árduo. Então, era por esse motivo que o ano sabático foi instituído. Também tinha liberdade dos escravos, comida para os pobres, livramento de dívidas. Era proibido um judeu ali, né, um hebreu, emprestar dinheiro com juros do pobre, não podia de forma alguma. E após um período de 7 vezes 7, ou seja, totalizando 49 anos,
ou seja, 7 vezes ano sabático. No ano quintagésimo era ano jubileu. Como no ano sabático não se devia semear nem colher, e tudo que a terra produzisse devia ser considerado como propriedade lícita dos pobres. Certas classes de escravos hebreus, todos os que não recebiam liberdade no ano sabático, ficavam agora livres, mas aquilo que especialmente distinguia o ano jubileu, do ano sabático, era a reversão de toda a propriedade territorial à família do possuidor original. Ou seja, o foco principal do ano jubileu era dar um reset no mundo ali dos hebreus, né? Obviamente. Então, o que, que acontecia? Vamos supor que você precisou vender sua casa porque você estava totalmente destruído financeiramente ou de várias formas. Então, você vendeu essa casa. Depois de 50 anos, a sua família, seu filho, talvez você mesmo, né? Esse povo vivia uma certa idade ainda avançada, né? Então, Josué morreu com 110 anos, então as pessoas ainda tinham, né? Talvez passassem 2 jubileus vivos. Então, voltava para você essa casa novamente, tá bem? Então, era uma forma de deixar menos miséria. Então, o foco principal era não deixar ninguém como um miserável, tá bem? Então, o jubileu era como se fosse esse reset, tá bom? Para o pobre ter algo e o rico matar o eu, porque ele comprou, usufruiu, mas depois vai ter que devolver, tá bem? A lei da dependência recíproca vigora em todas as classes da sociedade. Os pobres não dependem dos ricos mais do que esses dependem daqueles. Enquanto uma classe pede participação nas bênçãos que Deus conferiu aos seus vizinhos mais ricos, a outra necessita do serviço fiel e da força do cérebro, ossos e músculos, coisas que são o capital do pobre. Então, pobre e rico existem por quê? Porque um precisa do outro. O pobre, ele vai precisar ser humilde para pedir algo ao rico, que é algo que nós, como seres humanos, não gostamos muito de pedir ajuda aos outros. Então, as circunstâncias acontecem para que nós sejamos humildes. Reconhecemos que muitas vezes vão ser falhas em certas áreas e é melhor chamar alguém para resolver do que ficar tentando e dando murro em ponta de faca. Por outro lado, o rico, ele precisa exercer o altruísmo, ou seja, ele tem muito, porém muitas vezes o eu é sempre fomentado. E o pobre pedindo, o rico vai fazer o quê? Vai dar. E ele vai matar o eu e vai ajudar o outro. Então, é sempre uma via de mão dupla. Muitos há que insistem com grande entusiasmo que todos os homens deviam ter participação igual nas bênçãos temporais de Deus. Mas isso não foi o propósito do Criador. A diversidade de condições é um dos meios pelos quais o desígnio de Deus prova e desenvolve o caráter. Contudo, é seu intuito que aqueles que têm haveres terrestres se considerem simplesmente como mordomos de seus bens, estando-lhes confiados os meios a serem empregados para benefício dos sofredores e necessitados. Então, o próprio Jesus diz que sempre teremos pobres, ok? Então, isso não vai deixar de ocorrer. Eu sei que tem uma agenda que quer que todo mundo seja igual e blá blá blá, que no fundo não quer, né? Mas isso nunca vai acontecer, tá bem? Porque o rico precisa do pobre e o pobre precisa do rico. Se a lei dada por Deus para benefício dos pobres houvesse continuado a ser executada, quão diferente seria a condição presente do mundo, moralmente, espiritualmente e materialmente. O egoísmo e a importância atribuída a si próprio não se manifestariam como hoje. Antes, cada qual alimentaria uma consideração benévola pela felicidade e bem-estar de outros, e não existiria tão extensa falta do necessário como se vê hoje em muitas terras. Bom, meus amados, tudo isso que vimos hoje sobre essa relação, se tivesse sido seguido, se o egoísmo não tivesse tão aflorado no nosso mundo hoje, muitas pessoas não estariam morrendo de fome. A fome é a coisa que mais mata no mundo hoje. É algo assim, nós que temos o que comer, dificilmente vemos alguém passando fome ao nosso lado. A gente não vê o quanto de pessoas morrem no mundo por esse simples ato de comer algo. Então, tudo isso é porque não estamos sendo altruístas, não estamos fazendo a nossa parte. Então, meus queridos, se houvesse essa união entre pobres e ricos, o caráter de ambos estariam muito melhor do que estão hoje. E talvez Jesus já até tivesse voltado.
Então que nós possamos aí, se eu estou falando com alguém que não tem uma requisição muito alta, seja humilde, reconheça, peça ajuda, faça a tua parte, né? Não fica dependendo de doação, dependendo dos outros, faça a sua parte, mas deixe na mão de Deus para receber uma doação, para receber alguma coisa. Já fui tantas vezes agraciado para a honra e glória de Deus, e pessoas ajudam o canal, ajudam às vezes a gente passa um aperto ou outro ali, porém Deus sabe todas as coisas. Isso eu estou falando com ricos. Bom, se você tem aí, se Deus te deu uma proporção muito maior do que você merece, ajude também as outras pessoas. Veja se alguém está ao seu lado precisando, se alguém da sua igreja, se alguém em seu entorno, e faça a tua doação, ajude essas pessoas, tá bom? Obviamente, tendo ali o contato, tendo ali para se a pessoa não está acomodada, né? Mas é necessário a gente ser altruísta também. Bom, meus queridos, espero que vocês tenham entendido esse assunto, que é um dos assuntos muito importantes para nós hoje, e nos vemos por aí, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, de nos ajudar a compartilhar esses vídeos, é muito importante, tá bem? E também de dar o seu like no vídeo para ajudar o alcance, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês e nos vemos amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau.